A palavra de hoje, nesta madrugada, é a seguinte: tua graça me basta. Graças a Deus. Olha, gente, nós vamos trazer essa mensagem, tua graça me basta. É uma mensagem, gente, muito simples, né? Porque o evangelho é simples. O homem que complica, já percebeu isso? Muitas das vezes, né? O homem, caiu aqui, rapidamente a gente vai corrigir. O homem complica. O homem, o ser humano, ele complica. Nós não podemos permitir, gente. Não sei se você está conseguindo entender, mas o homem que complica. O evangelho tão simples é complicado pelo homem. O homem complica através do seu entendimento, né, errôneo, na sua sabedoria limitada, a teologia e tantas outras coisas, né, que o homem, na sua vã sabedoria, traz para si. Queria que você confirme, está ouvindo bem? Está conseguindo? Você está acompanhando aí pelo Facebook? Veja aí, por gentileza. A gente teve alguns problemas nas últimas transmissões, né? Está escutando bem? Está ouvindo bem? Está a imagem boa? Dá uma olhada, comenta aí. Porque das últimas vezes foi um pouco complicado, né? Mas vamos lá. Aí diz aqui o seguinte, olha. 2 Coríntios, capítulo 12, o versículo é o de número 9. Capítulo 12, versículo 9. Aí da segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Você pode aí acompanhar, pode anotar, gente, anote aí direitinho, que diz respeito à palavra, para que você possa também depois, né, dar uma mastigadinha e vai buscando até novas revelações, tá? Não se limite apenas ao que eu estou falando aqui não, tá bom? Eu não tenho todo o entendimento, eu sou detentor da verdade não, tá bom? Então vamos fazer comentários e você pode depois continuar fazendo o seu estudo. Capítulo 12, versículo 9 diz assim, olha lá, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Glória a Deus. Que maravilha. Olha que bacana esse versículo. Tua graça me basta. Essa frase, muitas das vezes, frase pronta, né? No meio evangélico, e o povo de Deus adora isso, mesmo não tendo a menor ideia do que se está falando. Eu repeti essa frase em minha vida, em minhas orações, e assim como muitas pessoas fazem também, eu tenho certeza disso. A tua graça me basta, Senhor. Mas tua graça me basta, mas quando ela está no perrengue, aí não basta não. Senhor, por que o Senhor não me responde? Apenas para contextualizar, Paulo escreve isso aos Coríntios, na passagem acima, em meio, gente, a narrativa de uma experiência sobrenatural, maravilhosa com Deus. Ele havia tido 14 anos antes, 14 anos atrás, ele teve uma experiência. Ele também estava naquele momento em que deslumbrava algo sobrenatural. E tem também aquele detalhe, né, que muita gente conhece, sobre o espinho na carne. Já ouviu falar do espinho na carne de Paulo? Que alguns dizem que era uma pessoa, outros dizem que era um problema de saúde, e por aí vai. Tem várias especulações com respeito a isso. E nesse momento todo, Paulo, ele percebe, né, que Deus havia permitido, a fim de que não se vangloriasse de todas as revelações que ele havia recebido.
que certamente seria um motivo de vanglória para qualquer outro homem, claro. E após Paulo orar 3 vezes ele orou para que aquele espinho fosse retirado, aquele espinho na carne, não sei se era na saúde, se era espiritual, se era um demônio, seja lá o que for. Mas Deus lhe responde que a graça era o suficiente. A minha graça te basta. Por quê? Nós podemos concordar que realmente naquela circunstância Paulo podia aceitar essa resposta com alegria. Mas quanto a mim e você, nós podemos falar a mesma coisa, gente? Olha, podem pensar que fiquei maluco, podem dizer, por contrariar essa palavra. Mas, olha, eu não estou contrariando. Como assim, pastor? Vou explicar para você, tá? A essa resposta de Deus para com Paulo, eu estou simplesmente me questionando se o que eu vivi espiritualmente é suficiente para eu afirmar que a graça dele me basta. Pense em tudo. Paulo já tinha vivido tudo que já tinha presenciado, poder do alto, ele havia experimentado o quanto ele já havia sido usado por Deus, o quanto ele tinha feito para com a obra de Deus. Pense em quantas pessoas haviam se convertido por meio das pregações de Paulo. Pense, querido, em quantos endemoniados foram libertos. Pense em quantos doentes foram livres através do Espírito Santo. Pense em tudo, famílias restauradas, palavras que saíam da boca de Paulo inspiradas. Pense numa cidade inteira impactada, transformada pelo poder de Deus. Era algo fantástico, era algo sobrenatural. Queridos, Romanos 8, versículo 1 diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Queridos, é pela graça de Deus que eu posso me apoiar nessa verdade. Mas eu não serei um crente de banco. Eu não serei, apenas uma pessoa que chega e faz de um clube, passar o tempo. Tem pessoas que já acostumaram, Ela chega aquele dia, já é programado. Mas em relação à graça de Deus bastar para ela, o que é preciso? O que é necessário? Porque algumas pessoas, elas falam que a graça basta, mas será que basta mesmo? Porque na hora da aflição não basta, na hora da angústia não basta, na hora, querido, da dificuldade não basta. Porque se bastasse, ela não estaria questionando. Se bastasse, ela não estaria reclamando. Alegrar-se em meio às lutas e dizer a graça dele me basta. Passar por dificuldades na família, na saúde, dificuldades no casamento, dificuldades em qualquer outra área. Será que basta mesmo? Quando estamos no meio da tempestade, não significa que somos pouco fiéis ou que não cremos o suficiente no Senhor, pois os inimigos podem vir nos acusar com esse pensamento, Por isso, queridos, lembre-se que Jesus nos disse que passaríamos por tribulação, mas que venceríamos tudo, porque Ele já venceu tudo por nós na cruz. Ele venceu. Igualmente, são nestes momentos de fraqueza que somos fortalecidos, somos supridos. Todas as coisas estão relacionadas, amados, firmemente e de forma muito fiel da parte de Cristo para conosco. Porque quando somos fracos, aí é que somos fortes, porque Ele vem e nos alenta. Ele está do nosso lado. E no final da tempestade, Ele vira
a página, Ele muda a situação, Ele faz o sol brilhar na nossa vida. É isso que eu penso. Agora, muitas pessoas têm falado: a tua graça me basta, mas na verdade não basta. Para que a graça venha bastar na vida de uma pessoa, é necessário, querido, que haja realmente uma entrega, que haja mais confiança. O que significa essa frase, tua graça me basta? O que é graça? Favor que eu não mereço, que é um favor imerecido. Mas algumas pessoas dizem: eu mereço. O que eu fiz, pastor? Eu não mereço sofrer tanto. Peraí, quer dizer que é por mérito que você sofre ou deixa de sofrer? Você não sofre não é porque você tem mérito ou deixou de ter mérito, não é isso. O próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Vão vir aflições, vão vir dificuldades. Querido, tudo isso vai acontecer na vida de qualquer indivíduo, na vida de qualquer pessoa. Você sabe que em meio às lutas, em meio à situação atual, por exemplo, nesse momento que o Brasil vive uma crise tremenda, muitas pessoas, elas até esfriaram na sua fé, esfriaram na sua confiança. Paulo, ele viveu experiências maravilhosas num momento crucial, difícil da sua vida. Eu costumo falar que toda experiência profunda com Deus vem nos momentos mais difíceis. Nos momentos mais difíceis. As visões foram tão grandiosas e incríveis na vida de Paulo, e você pode examinar essa experiência que colocou Paulo no outro patamar, no outro nível. E Paulo, ele, de repente, gente, ele se vê numa situação diferenciada. Aí você entende que o homem, na atual circunstância, né, vivendo, como é que eu posso falar, à margem da dor, à margem do desespero, à margem da situação difícil, à margem das lutas, né, os confrontos internos, a gente percebe que a gente precisa, de fato, ter aquela experiência que Paulo teve para poder dizer que a graça basta. Querido, nós precisamos entender que só quem teve um encontro real com Deus aguenta o tranco das lutas, das perseguições, do espinho na carne, da cruz de Cristo, das perseguições, de tudo isso. Eu fico vendo pessoas, na verdade, que dizem assim, já vi pessoas dizendo: pastor, para ser um crente que faz as coisas que erra e tal, eu prefiro não estar na igreja. Isso é desculpa esfarrapada, gente. Davi cometeu erros, deslizes, porque a natureza humana é assim, é falha. A natureza humana é falha. A pessoa agora usar desculpa para sair da presença de Deus porque pecou, porque errou, porque falhou. Peraí, irmão, ninguém é santo. Todos nós somos sujeitos a erros, somos passivos a erros. Mas Jesus, ele disse: se alguém pecar, existe um advogado. Aleluia. Oh glória. Foi João que disse, né?
João disse: se alguém pecar, existe um advogado fiel e justo, Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Aí a pessoa diz: eu vou sair da igreja, vou sair da presença de Deus, porque eu não quero continuar servindo a Deus e errando assim. Não. Pelo contrário. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Cadê? Davi pecou. Ele desistiu? Não. Lê o Salmo 51. O Salmo 51 diz o quê? Eu não estou aqui querendo justificar eu não, viu, gente? Mas eu estou ensinando, eu estou vendo ali a luz da Bíblia. Olha o Salmo 51. Gente, hoje nós estamos vivendo, sabe o quê? Uma cobrança, super santidade. Mas os que mais erram são aqueles que cobram mais santidade. Os que mais erram são aqueles que querem ser puritanos, certinhos. Os que mais erram são aqueles que querem aí dar uma de bonzinho, de boazinha. Estou certo ou estou errado? Veja aí. Olha o que diz o Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Isso é a graça de Deus. Segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. Gente, isso é graça. É você reconhecer que errou, é você reconhecer que cometeu erros. Você reconhece. Eu fico olhando, pode ninguém querer aceitar isso, mas Deus me ama, Deus tem graça sobre a minha vida. Pode querer aceitar ou não, mas Deus tem graça sobre mim. Davi pecou, Davi errou, podia lá, meu irmão, ser condenação para Davi, mas o Senhor declara: homem segundo o meu coração. Mas peraí, como que o homem que adultera é um homem segundo o coração de Deus? Davi podia até ser um homem que cometeu erros, mas uma coisa que Davi era sincero, honesto. Porque tem gente que erra e não admite o erro, quer ser sempre o certinho. Por quê? Enquanto ninguém descobre o pecado dele, enquanto ninguém descobre o erro dela, aí ela quer ser santa. Por isso que quando ela cai e a máscara ela cai do rosto, aí a pessoa é a primeira a se afastar. Já vi pastor, já vi presbítero, já vi várias pessoas fazendo isso. Querido, querida, o que nós temos que entender é que a graça de Deus é um favor que ninguém merece, tá? Eu não mereço o favor dele, você não merece o favor dele. Não é porque você é boazinha, não. Não é porque você é bonzinho, não. Não, é porque ele é bom. Todo o tempo ele é bom. Aleluias. Independente se você comete deslizes, erros, mas o Senhor olha para dentro do teu coração e Deus fala assim: puxa, olha que ela errou, viu? Mas olha, ela é sincera, ela é honesta, ela não se esconde, ela está sempre dentro de mim. Olha o que Davi disse aqui, ó, versículo 3, Salmo 51, versículo 3: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre dentro de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás sido por justo do teu falar. Aí tem gente que fala: eu faço tudo certinho. Davi falou: não, eu não sou certo coisa nenhuma, eu pequei. Olha o que Davi diz: olha, eu errei perante os teus olhos, e o Senhor é justo no teu falar e puro no teu julgar. Aí Davi diz ainda: eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Aí ele fala: eis que te comprases no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Irmão, é dentro de você. Ninguém precisa saber teu pecado, não. Ninguém precisa saber teu erro, não. Ninguém precisa saber de nada. É a Ele que você tem que falar. É a Ele que você tem que confessar. Porque a graça dele é que nos basta. Não basta, não é o perdão de fulano, do líder da igreja, do apóstolo, do bispo.
do sacerdote. Não é o perdão dessas pessoas. Tem gente que vai buscar o perdão do padre. Tem gente que vai buscar o perdão de fulano, de Beltrano. Lógico, se você errou contra alguém, procura ela, se reconcilia. Mas não precisa confessar pecado para quem quer que seja, não, gente. A Bíblia diz, nos ensina, se você tem algo contra teu irmão, perdoa ele, procura ele, resolve a sua situação. Gente, ninguém tem direito de acusar, de apontar dedo para quem quer que seja. Se o próprio Deus, próprio Jesus, quando ele viu aquela mulher pecadora, gente, flagrada no adultério, a mulher adúltera, lembra dela? O que Jesus falou? Olha, Senhor, ela pecou, todos apontando, né? Todo mundo ali julgando ela, porque ela pecou. E Jesus lá escrevendo no chão, ali na areia da praia. Alguns estudiosos dizem, né, que Jesus escrevia ali o pecado de quem acusava ela no chão, né? Isso aí é uma especulação, viu, gente? É uma conjectura, é apenas uma ideia, um entendimento, tá? É apenas um entendimento. Mas vamos supor que era. Jesus diz assim: olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Sabe o que acontece? Está escrito, gente, em João 8, versículo 3, tá? Evangelho de João 8, versículo 3. Os escribas e fariseus trouxeram aquela mulher apanhada em adultério. E pondo no meio, ali na frente, no meio ali todos, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Tem uma tradução no flagrante. Foi no flagrante. Peraí, se foi flagrante, cadê o adúltero que estava com ela? Cadê o homem? Não foi flagrado no adultério? Por que só trouxeram a mulher? Por que não exporam lá o homem que estava com ela? Aí é complicado, né? Tadinha dela, só ela que é ridicularizada. E o homem que estava com ela? Cadê o homem que estava com ela? Nesse fato narrado, gente, nessa história no livro de João, nós vimos que somente a mulher adúltera é trazida ao mestre para ser julgada, para ser condenada. Os fariseus começam a sua hipocrisia, o seu machismo. Eles começaram a induzir Jesus ao erro. Eles queriam que Jesus julgasse a mulher como eles julgavam. E hoje a sociedade está do mesmo jeito. A sociedade está dessa mesma forma. Querido, a lei exigia, a lei de Moisés exigia que o casal fosse apresentado onde estava o homem, onde estava. Era o casal que devia ser julgado, mas só levaram ela. Só ela. Peraí, que ela pecou sozinha? Para adulterar não precisa de dois? Levítico 20, 10. Levítico capítulo 20, versículo 10. Também o homem que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. O adúltero e a adúltera. Peraí, se pecou, meu irmão, tem que ser os dois, mas levaram só ela. O que me revolta é isso. Tá cheio de pessoas aí. Fulano errou, não pode tomar Santa Ceia, não pode entrar na igreja, tá excluída. Tá excluída? Condenar todo mundo condena. Eu quero ver estender a mão e ajudar. Eu quero ver estender a mão e apoiar e dizer: vem cá, fulano, errou. Vem cá, vem pra cá. Eu vou cuidar de você. Gente, o que é deprimente isso é hoje.
É uma hipocrisia tremenda, super santos. Mas se pudesse ler a mente das pessoas que estão te julgando, você ia ver tanto pecado oculto que tem por aí. Falo mesmo. Sabe por quê? Porque julgar é fácil. Julgar o pecado dos outros porque é diferente dos nossos pecados. Porque ninguém sabe. Sabe o meu, sabe o seu. Mas o dela está escondidinho lá, numa capinha. A graça a Deus basta. Não aceito que ninguém venha me condenar. Eu não aceite isso, que ninguém te julgue. Tu vai sair da presença de Deus. Ah, pastor, sabe por que eu saí? Por causa disso. Querido, não deixe ninguém te tirar da presença de Deus. Não deixe. O medo, o repúdio, os estigmas assombravam aquela mulher. E não só ela, mas todas as mulheres do primeiro século. Era um certificado de péssima esposa. Qual homem decente, com posses, considerado casaria como repudiada? Por isso, mesmo com amargura no olhar, sofrimento no rosto, o medo fazia com que uma mulher desprezada por seu marido, já sem receber a devida atenção, o carinho, continuasse a suportar o casamento. Eu não sei qual era o caso, não sei porque aquela mulher fez aquilo, porque aquela adulterou. Você sabe, eu não estou defendendo o pecado de ninguém, mas sabe, quantos homens aí estão desprezando as suas esposas? Quantas pessoas estão sofridas, né? É um casamento que não existe. Falta carinho, falta atenção, falta amor. Ninguém sabe quais foram as promessas que o homem adúltero ele fez para aquela mulher, né? Ele sabe que a serpente, ela falou algo que encantou aquela mulher, a Eva lá no jardim, e ela cedeu. E também ela falou coisas que encantaram Adão, e Adão cedeu também. Palavras bonitas, tudo que não ouvia em casa, carinho, atenção, cuidado com que o seu marido não tinha mais, que não dedicava mais. O coração falou mais forte, né, gente? Entregou-se ao que parecia uma paixão. E ali ela percebeu que não era amor, porque sabe o que aconteceu? Na primeira oportunidade ela foi deixada e ela ficou sozinha, envergonhada agora diante da multidão. Ninguém teve misericórdia dela, mas teve Jesus. Jesus chegou, aleluia. Jesus chegou. Jesus ali escrevendo, cabeça baixa, escrevendo. Só Deus sabe, só Jesus sabe o que ele escrevia ali. E alguns dizem, era o pecado, eram os erros. Mas tudo que é escrito na areia se apaga. E eu posso até entender que Jesus fala, olha mulher, estou escrevendo teus pecados aqui, teus acusadores também, mas o vento apaga, as águas apagam. Já escreveu? Eu já escrevi com a minha filha, com o meu filho, a gente foi na praia e fizemos lá nomes, né? De repente vem a onda e apaga. Gente, todo pecado é perdoado. O único que não é perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas se você está aí se torturando por um erro, se você está se torturando por uma falha, Ele te perdoa. Não deixa ninguém te acusar do teu passado, não. Não deixa ninguém jogar na tua cara, não. Não deixa. Jesus está chegando hoje, com perdão, com misericórdia, com compaixão, com amor. Ele está dizendo, a minha graça te basta. Tu está esperando o quê? O tapinha nas costas, fulano, olha, te perdoo. Não queira perdão de ninguém. Queira o de Jesus. Se fulano, você pediu lá, lógico, errou, pediu perdão. Ah, não quero perdoar não. Problema dele, a tua parte você fez. Diante dos homens, nós somos inacessíveis. Somos inacessíveis. Mas nós temos acesso a Deus.
temos acesso a Ele, qualquer hora, qualquer momento. O amor de Deus perdoa. O amor de Deus é tão grande, querido. O grande mestre, ele discernia, ele se abaixou, ele começou a escrever lá naquela areia, dando tempo, né? Olha a sabedoria do Senhor Jesus. Dando tempo para que aqueles homens refletissem suas atitudes. Jesus estava dando tempo para que eles examinassem sua consciência primeiro. João 8,6. Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Um cego não pode guiar outro cego, gente. Quantas vezes aqueles homens tinham desejado a mulher? Quantos adúlteros estavam ali entre eles? Sabia? Eu comecei a conjecturar, comecei a pensar. Você sabe quem estava apontando o erro da mulher? Sabe? Eram homens que já tinham se relacionado com ela. Isso é o meu ponto de vista, viu, gente? Não estou dizendo que é verdade isso não. Isso aqui é apenas especulação. Tanta veemência querendo que ela morresse, sabe por quê? Para que ela não jogasse, para que ela não abrisse a boca. Mas ela é uma mulher que está ali pressionada, né? Tadinha dela, sufocada. Mateus 5,28. Diz: eu, porém, vos digo, qualquer um que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Aí, um monte de gente aí já está no coração o pecado, mas porque o outro consumou, ele fica julgando. Querido, desejo, vontade, tudo isso faz parte da natureza humana. Tudo isso faz parte da natureza do ser humano. Tudo isso. Agora, porque ninguém sabe, tu fica aí se dando uma de bonzinho, de boazinha. Ah, graças a Deus eu não faço. Só Deus sabe o teu coração, o que já passou na tua mente. Seu hipócrita. Seu malicioso. Aí você fica aí se escondendo atrás de uma carapaça. Aí quando você vê o irmãozinho falhando, quando você vê uma irmãzinha falhando, aí você fica apontando. Tu viu? Bem que eu desconfiava dela. Bem que eu desconfiava dele. Hipócrita. Tu é pior do que ela. Tu é pior do que ele. Está na tua mente, no teu coração, mas ninguém sabe. Ninguém conhece. Mas porque o outro revelou lá o erro, aí tu fica apontando o dedo. É ou não é verdade? Gente, é como se insistissem, né? Perguntando. Aquele que entre vós, Jesus está perguntando lá em João 8,7. Aquele que dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Atira. Que grande ensinamento, né? Jesus podia apontar o pecado de todos ali, só que não tinha pecado era Jesus. Aí Jesus dá ali: quem não tiver pecado, atira, joga aí a pedra. Uma vez eu conversando com uma pessoa, falei esse texto. Aí alguém disse assim: ah, pastor, se fosse hoje, Jesus falasse isso, todo mundo ia meter pedra na mulher. Sabe o que acontece? Deixa eu explicar para você. Tu acha que o povo daquela época era bonzinho? Não era não. É que quando a palavra de Deus entra no coração do homem, cria, querido, um impacto. Aqueles homens até tinham coragem de fazer, mas o confronto de Deus com o homem faz o homem se arrepender. É o Espírito Santo que faz. Quantas vezes eu já vi, aconteceu comigo, várias situações que pessoas queriam o meu mal, mas quando Deus entrou, aquela pessoa se quebrantou. Uma vez eu lembro, eu estava no R6, em Recife, num bairro. Eu fui fazer um trabalho com o pastor, fui auxiliar um pastor, pastor Vanderlei. E chegando lá, houve uma grande confusão. Entraram na igreja, queriam quebrar as coisas. E um cidadão, ele veio armado,
cheio de demônio. E ele disse: fala alguma coisa para ver se eu não te mato agora, armado. E o rapaz, ele: cala sua boca, se você falar de novo, eu atiro. Ele engatilhou, apontou para mim, e ali no coração desse: Senhor, está na tua mão agora, o que eu vou fazer? O cara está decidido. De repente, meu amigo, aquele homem, ele começou a tremer ali. Ele tremeu, ele começou a tremer, e de repente ele começou a chorar. Eu falei: calma, rapaz, o que está acontecendo? Olha que coisa. Meu amigo, perdão, meu amigo, quando Deus entra, tudo muda. Eu conversei com ele, ele guardou a arma, e Deus chegou na vida dele. Eu já passei por várias experiências assim. Não é fácil, gente. Não é fácil. É fácil falar, mas vai viver isso na hora. Aconteceu também no R7. Não é perto um do outro, não. O R6 é no Ibura, quem conhece Recife. E o R7 aqui já é Várzea. Aconteceu lá também outra situação semelhante. Eu, na época, o obreiro Fred, e também, hoje ele é bispo, e também o Rogério, que faleceu, Deus o levou. Estávamos na igreja e aconteceu, um senhor entrou, fez a mesma coisa. E olha, irmão, colocando lá a arma diante de nós, mas Deus agiu. Não é que aqueles homens eram bons, não, irmão. Quando o Espírito Santo entra, é Ele que faz. Ele que faz o homem se render. Aqueles homens queriam jogar pedra, mas sabem jogar porque o confronto do Espírito Santo foi forte. É Ele que faz. É a graça dele que faz. Não é a você, não é que você convence. É Ele que convence. É Ele que faz a diferença. E Deus nos usa, não é porque nós somos capazes, não é porque nós somos especiais, não é porque nós somos santos, não é porque nós somos perfeitos. Não, Ele faz porque Ele simplesmente quer fazer. Aprove a Ele. Querido, Ele quer mudar, Ele quer te dar graça. João 8:10. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém condenou você, mulher? E ela disse assim: ninguém, Senhor. Oh, glória. Talvez estão querendo te condenar, estão querendo falar, estão querendo, pastor, estão falando coisas a meu respeito. Deixa que digam, que pense, que fale, meu irmão. Deixam falar, deixam dizer. Disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Se Jesus não condena, meu irmão, quem sou eu para condenar? Quem é você? Nem tampouco eu te condeno. Não é o que estou inventando, não, gente. Evangelho de João 8:11. Diga glória a Deus. 8:11. Veja na sua Bíblia. Vai-te. Jesus mandou ela ir. Não peques mais. Esta é a graça de Deus, tá? Derramada por seu Filho Jesus. Perdão sem cobrar nada por isso. Prova que Deus conhece e entende as dificuldades humanas. Ele conhece as suas fraquezas. Ele conhece a sua necessidade, a forma que a senhora é tratada, que o Senhor é tratado, que as pessoas muitas das vezes são cruéis.
E o pior não é nada, gente. O pior é que a religião é uma praga. Me perdoe a expressão. A religião é uma praga. Deus não é religião. Não. Todos somos iguais, todos pecaram, porém alguns insistem em pensar que são mais santos ou melhores do que os outros. Sabe, gente, Jesus nos ensina que devemos amar a todos, perdoar. Se acharmos alguém com dificuldade espiritual, não devemos condenar, devemos experimentar a força do perdão, com união, simplicidade de coração. Nós devemos agir assim. Devemos agir dessa maneira. E quanto mais nos consideramos pequenos, nos recolhemos, se recolha a sua insignificância. Se recolha. Quando nós nos recolhemos a nossa insignificância, meu amigo, vem Ele e nos exalta. Oh, glória. Querido, eu estava torcendo que esse vídeo ele pudesse funcionar. As últimas transmissões eu não tive êxito por conta de um probleminha técnico aí no aparelho, e a gente não conseguiu fazer a transmissão de forma como gostaríamos, né? É muito importante a gente poder fazer essa transmissão, poder trazer isso para outras pessoas que muita gente não tem acesso ao rádio, e a maneira, né, que é o aplicativo da Rádio Tamandaré, e também a transmissão, né? E sabe, gente, eu acredito nesse Deus, o Deus que tem graça para nos dar, para nos conceder. Ele, querido, eu me surpreendo com a misericórdia de Deus. Eu me surpreendo com a bondade dele, né? Ele sempre cria uma maneira de nos conceder a misericórdia dele. Sempre. Querido, se não fosse a graça de Deus, hoje nós não estaríamos aqui. Não dava para estar aqui, não. O que eu tenho? Meu amigo, coloque a sua vida em aberto. Coloque a sua vida aí, abra a sua vida como um livro. Será que se você fosse observado detalhadamente por Deus, será que você tinha mérito diante dele? Querido, eu vou ser sincero para você. Eu vou ser sincero com a senhora. Eu não estaria nem aqui, não. Não fosse a graça de Deus, Deus não estaria aqui, não. Não, de jeito nenhum. É tanta fraqueza, é tanta falha. Querido, nós temos que entender, nós temos que compreender que a graça do Senhor, tá? A graça dele, que nos basta, ela é o fator principal na vida do ser humano. Romanos 4:4, dá uma olhadinha aí, por favor. Romanos capítulo 4, versículo 4. Por favor, localize. Olha o que diz aqui. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça.
E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. O que é? Ser independente de obras, então é pela graça. Eu não fiz nada para merecer o perdão dele. Eu não fiz nada para merecer a graça dele. Irmão, quando nós trabalhamos para ser certinhos, ele está dizendo aqui, ora, o que trabalha, o salário não é considerado um favor, mas sim dívida. Gente, eu faço tudo certinho. Aí Deus vai e recebe, faz um milagre na minha vida. Então, não foi graça, foi dívida. Deus está me devendo. Só que Deus não deve nada para ninguém. Deus não deve nada para ninguém, meu irmão. Tu não merece esse milagre, mas Ele está dizendo, eu te dou. Oh, glória. Que maravilha, hein? Romanos 4, versículo 5 e o versículo 6 e o 7. Olha o 7. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Oh, glória. Perdoou, encobriu. E sabe no versículo 8? E bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Como é que é isso, pastor? Como é que é isso? Eu erro toda vez, eu falho, mas automaticamente eu reconheço, Senhor, eu errei, tem misericórdia de mim. Aí Deus falou, não vou imputar pecado, porque a minha graça está sobre ele. Eu não estou inventando nada aqui não, gente. A Bíblia se explica por si só. Olha o versículo aqui, ó. De número 9. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Uma pergunta. Visto que diremos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça, como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado, ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. O pastor complicou tudo. Eu não entendi nada. Você vai entender. Quando Deus quis dar graça para Abraão, ele já estava circuncidado. A circuncisão, para quem não sabe, era uma marca feita na carne do homem, do prepúcio. No caso, o órgão genital masculino. Fazia-se um círculo, tirava-se aquela pele e ali era uma aliança na carne. Mas quando Abraão foi chamado, Abraão não era circuncidado, ele foi circuncidado depois. A graça de Deus, gente, não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós já obedecemos, mas a bondade de Deus vem antes. Quantas pessoas tiveram a graça de conhecerem Jesus? Amar quem faz o bem é fácil. Amar quem cuida de você é fácil. Amar quem faz o bem a você é fácil. E amar quem te persegue, quem te critica, quem se levanta, quem te faz o mal, quem te decepcionou. Isso é graça. Já ouviu uma expressão? Eu gosto de você de graça. Já ouviu? Pois é. Não tem motivo não. Eu simplesmente gosto. Eu simplesmente me importo com você. É dessa forma que funciona a bondade de Deus na nossa vida. A graça de Deus sobre a nossa vida. Por isso, meu amigo, meu irmão, minha irmã, deixa a graça de Deus entrar na tua vida. Põe de lado, né? Todas as acusações, lança no mar do esquecimento, porque a graça do Senhor é o suficiente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Meus amigos e irmãos, um abraço para vocês, que Deus abençoe e que Deus ele te conceda a graça maravilhosa dele.
Até a próxima transmissão, 3 horas a oração. Um abraço, até lá.